Quantos milagres você tem vivido? Só o fato de coisas simples. A bispa até pregou esses dias. A gente está tão acostumado a levantar, a caminhar, a fazer as coisas, a se mexer, a mover, a comer, a almoçar, a jantar, que a gente nem percebe quantos milagres nós vivemos ali e quantas pessoas não puderam fazer aquilo, não tiveram condições de fazer aquilo, porque algumas coisas tornam comuns para nós. E às vezes a gente está lá reclamando com Deus, brigando com Deus. Oh Deus, não aconteceu. Deus, 52 dias está acabando, não vi aqui, acontecer e tal. Para. Faz uma análise total em você. Com Neemias não era só o muro, era a união de famílias, a união de pessoas, a colocação de um propósito na vida daquelas pessoas, a redenção para a palavra. Nós temos que aprender a reconhecer os milagres do Senhor a todo tempo. Se você acha que o seu grande milagre vai chegar quando você não tiver uma dívida só para pagar e sua conta bancária estiver bem cheia, recheada, quando você for aquele empresário de sucesso, aí você atingiu o milagre. Não, você viveu muitos milagres até chegar no lugar que você queria. Bom dia para você que está firme e forte neste projeto e não pode parar. Nós vamos para a nossa última oração da madrugada e vencemos até aqui. Você vê? O tempo vai passar de qualquer forma. Uma das palavras ainda da madrugada foi essa. O tempo ele vai passar de qualquer jeito. E uns vão ter chegado até o final. Outros pararam no meio do caminho, não conseguiram completar o que tinham que completar. Então, eu peço que você, nesse momento, fique à vontade para ouvir a direção do Senhor. Depois nós vamos orar. Em Isaías 41:10, diz assim, Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Quando você recebe uma palavra dessa, uma promessa dessa, que isso é uma promessa, isso é uma alegria. Quando você pede uma palavra ao Senhor, o Senhor te dá uma palavra dessa, dizendo que você não precisa ter medo, de que o Senhor vai ajudar, de que o Senhor vai te ajudar, inclusive, a manter você em pé e firme. Quantas que nem em pé conseguem ficar de uma forma literal mesmo? Não consegue porque o corpo fala. Aí a pessoa se esconde, a pessoa foge, a pessoa se deita na cama e não sai mais dali. Quantas pessoas isso? Mas uma promessa dessa tem que fazer a gente refletir, não só do que o Senhor está falando, de que não era para termos medo, de que Ele é o nosso Deus, que Ele vai resolver as coisas. É ver os milagres do Senhor todos os dias, a todo momento. Ou você acha que o grande milagre dos 52 dias é só a reconstrução dos muros? Isso é detalhe. Os 52 dias é uma forma, falando de nós hoje em dia, é uma forma de você intensificar o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual, a forma como você ora, a forma como você pede, a forma como você age. Isso é os 52 dias. Os 52 dias não garante a você vitória e resultado se você estiver em 52 cultos. 52 cultos são para te fortalecer, fazer você aprender a palavra, ter mais força. Às vezes vem de um dia cansado, de um dia puxado, vem a palavra dos 52 dias, vem a palavra do culto. Isso é para intensificar a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual. Mas os 52 dias, a sua vitória não vem porque você participou de 52 cultos. Vem quando você passa nos testes. Vem quando você tem tudo para dar uma resposta e você não dá.
Vem quando você vê situações na sua frente e você resolve da forma como Deus resolveria. Vem quando você decide apaziguar as coisas, decide arrumar as coisas, colocar a sua casa em ordem e fazer tudo aquilo que lhe é orientado. A gente tem que parar de achar que milagre é só no final. Milagre só vai acontecer quando vermos nos 52 dias o muro pronto. Ah, esse é o milagre. Não, não. O milagre veio desde o princípio. Desde o princípio, quando Neemias se incomoda com aquela situação, e ele se revolta do jeito certo. Porque você pode se revoltar, virar as costas, sair da igreja, ir embora de casa, sair do emprego. Você pode se revoltar de diversas formas. Mas quando a pessoa se revolta do jeito certo, ela faz como Neemias. Ela vê aquilo incomoda, a tal ponto que ela precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar daquele jeito. Se eu tenho promessas, se eu tenho palavras, se o Senhor tem falado comigo, então tem alguma coisa errada. Você precisa ter uma revolta interna como Neemias, exatamente como ele. Olhar para aquela situação e pensar, não foi isso que o Senhor me prometeu? O Senhor me prometeu uma família, sua família está destruída, arrebentando, e isso é milagre? Isso é vitória? Não, peraí, o Senhor me deu filhos, os filhos são a herança do Senhor, e eu tenho problemas com os meus filhos? Está errado, tem alguma coisa errada. Não, peraí, o Senhor me prometeu que era de glória em glória, e eu vivo de problema em problema, de dívida em dívida, de confusão em confusão, tem alguma coisa errada. Não, está errado isso daí. Não, o Senhor me prometeu um lar restaurado, e é briga, é contenda, é situações, seja no casamento, sejam com os filhos, tem algo errado. Você tem que se revoltar como Neemias. O milagre começou quando o rei liberou ele para ir. Se aquele rei fala, não, não vai, não tem ninguém para substituir você, você não vai. Pronto, já tinha a mão do Senhor ali já. Depois que ele foi, antes dele ir, ele pediu cartas ajudando ele e dando favor a ele, abrindo portas para ele. E se o rei diz, não, aí você se vira, tem nada a ver com isso, vai lá e resolve você. Não, não, já tinha a mão do Senhor ali também. Olha um milagre ali. E o milagre é só o muro reconstruído? O milagre é quando Deus liberou. O milagre é quando o rei deu cartas para ele ir. O milagre, ele viveu quando ele chegou lá, e ele passou o incômodo dele para aquele povo, e o povo também se incomodou, e juntou com ele. Imagina se aquele povo todo se revolta. Ele não ia ter conseguido reconstruir aquele muro sozinho, só ele. Eu não posso vir aqui fazer um culto e pregar a palavra e mexer no som e cuidar da mídia e cantar e cuidar das crianças na escolinha. Precisa de uma equipe, precisa de mais pessoas, como foi com ele. Este é o milagre, esse é o ponto, essa é a mão de Deus. Aquele povo se revoltou também. Então tá bom, então nós vamos com você nessa, nós vamos fazer isso aqui com você. E foi, olha a mão do Senhor ali também. Ali, você não vê só um muro reconstruído. Você vê um povo se unindo por um propósito. Famílias inteiras, cada uma fazendo um pedaço. Era gente chegando de todo lado, cada um fazendo uma parte. Um pessoal era responsável por uma coisa, o outro pessoal era responsável por outra coisa. Era uma porta não sei do que, outra porta não sei o que lá. Quando você vai para Israel, você vai passando pelos lugares e o guia vai falando, essa é a porta não sei do que, a porta das ovelhas, a porta não sei da onde. Quando ele falava e perguntava para todo mundo, a gente confundia as portas que ele falava, eram muitas ali. Cada um ficou responsável por um pedaço. Você vê sendo cumprido ali princípios bíblicos, que é o princípio da união. Famílias se uniram por um propósito. Ali tem uma família em especial, que eu me recordo agora, que o pai não tinha filhos homens para colaborar, botou as mulheres mesmo, as mulheres que foram lá ajudar. E elas foram ajudar a reconstruir aquilo. Depois
De tudo isso ainda, juntou todo mundo, as famílias se uniram por um propósito, ajudaram Neemias naquele trabalho, e o milagre foi só o muro? Não, que lá é resposta, é detalhe. Depois da união de todas as famílias, veio o cuidado de uns com os outros. Enquanto uns dormiam, enquanto uns descansavam, na verdade, outros trabalhavam, vigiavam. Um ia fazendo um pedaço, o outro. Tinha um pessoal que estava um dia mais cansado, então se levantavam um outro pessoal. Na sua casa vai ser assim também. Vão ter dias, talvez você está mais sobrecarregada, que tem que se levantar alguém ali. Ah, não tem ninguém para se levantar. Então Deus vai te dar uma graça dobrada, triplicada. Como eu preguei no período da manhã. Você tem um Nabal na sua vida, vai ter a graça de Abigail para viver aquilo lá. E para passar por qualquer situação. Aí você vê o cuidado de uns com os outros, a preocupação de uns com os outros. Formou-se uma nova família ali, diante daqueles muros em ruínas. Uma família que ninguém era de sangue, não era parentes de sangue um do outro, mas pelo cuidado um com o outro, pelo zelo um com o outro, pela observação de um com o outro, tornam-se uma família. Isso foi um milagre também. O milagre foi quando o Senhor deu força e graça para eles não responderem à turma que estava ali ameaçando, provocando e falando. Deu graça para responder com sabedoria, com força e com entendimento. Não para responder de uma forma desequilibrada, mas para dar a resposta certa naquele momento. Isso é milagre. E isso não é só, como eu comecei falando e vou continuar até o final. O milagre não era o muro. Quando Deus pediu Isaac, na verdade, ele estava pedindo Abraão. O milagre que você tanto quer não está só lá no final das coisas, está no caminhar. Quando o Senhor prepara pessoas para te ajudar, te dá livramentos, abre o caminho para você, te abre portas, te ajuda, coloca palavras na sua boca. Tem uma oração que Neemias faz no comecinho, que a gente tem que fazer ela sempre que a gente tiver algo importante para fazer. Que ele só balbucia, assim, ó, antes dele falar com o rei, ele só balbucia. Aquela oração bem baixinha, Senhor, me dá as palavras certas, vamos lá. Me dá as palavras certas. Essa é a oração que a gente tem que fazer toda vez que a gente tiver algo muito importante. Quando a gente tiver algo muito importante para dizer para alguém, para fazer para alguém um trabalho muito importante ou algo assim, você tem que ir e falar, Senhor, coloca as palavras na minha boca e vai comigo. Ó, milagre. O milagre é que certamente Neemias falou muitas vezes, respondeu aquele povo, falou com o rei, coisas que nem ele mesmo tinha noção. Foi o próprio Espírito Santo que colocou dentro dele para ele dar as respostas certas. Milagre depois foi ver aquele povo todo rendido ao Senhor, ouvindo a palavra. Um povo que ouviu a palavra, se constrangeu, chorou. E Neemias, e o pessoal ali falando, e não é motivo de choro, não é motivo para ficar assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E tal. Quantas passagens e versículos você pega só no livro de Neemias? Neemias mesmo, lançando sobre aquele povo. Se não for por vocês, então, lutem por suas famílias, por seus lares, né? Por sua casa, por seus filhos. Lutem por eles. Isso é milagre. Nós temos que aprender a reconhecer os milagres do Senhor a todo tempo. Se você acha que o seu grande milagre vai chegar quando você não tiver uma dívida só para pagar e sua conta bancária estiver bem cheia, recheada, quando você for aquele empresário de sucesso, aí você atingiu o milagre. Não, você viveu muitos milagres até chegar no lugar que você queria. Você acha que o milagre do povo que estava no deserto era chegar na terra prometida? Essa era a promessa. Mas e o tanto de milagres que eles acompanharam no caminho?
Era o mar se abrindo, era as sandálias que não se desgastavam, era a comida, que eles não precisavam correr atrás da comida, não. Era dado a eles, olha o tanto de coisa. Era colocado uma nuvem para cobrir eles do sol, para ajudar no calor. E depois, uma forma de iluminar diante da escuridão. Esses foram os milagres, mas eles foram tão ingratos na caminhada deles, que eles não perceberam e nem reconheceram cada milagre que o Senhor deu para eles. Para eles, estavam com saudade do pepino, do alho poró, de não sei o que lá. E ali, cada desafio que aparecia era um medo diferente. Era um que falava, era o outro que se levantava e queria levantar não sei quem, queria matar não sei quem lá. Era tanta coisa no meio daquele povo todo, que eles se esqueceram dos grandes milagres que o Senhor tinha dado a eles até ali. Será que você não está andando, se esquecendo dos grandes milagres que o Senhor deu para você durante todos esses 52 dias, que ainda não acabou? Mas estamos na reta final. Milagre é você mandar suas crianças para a escola e elas voltarem em paz. Ai, está agitado. Ai, está oprimido. Ora, expulsa e segue a vida. Mas eles voltaram com saúde, em paz e abençoados. Há uma notícia muito feia no Brasil, inclusive, de uma professora que agrediu o aluno. Esse menino teve um problema, acho que em 6 dentes na boca, só da agressão dessa professora nele, ali. Que é algo horrível de se ver, na verdade. E seu filho sai, seu filho volta em paz, mas não reconhece o milagre. Tudo aquilo que a gente não reconhece, tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. São seus parentes que saem de casa e voltam em paz, ali, cansados, mas não frustrados. Todo o cuidado do Senhor durante toda essa caminhada, as respostas que Ele deu, os livramentos que Ele tem dado, as portas que Ele tem aberto para você, as pessoas que Ele tem colocado no seu caminho para te abençoar. Quantas pessoas o Senhor plantou na sua vida para ser como sua família, para trabalhar junto com você por um mesmo propósito? Quantos milagres você não tem vivido? E aquele carro que o Senhor deu para você? Ah, mas não é o modelo que eu quero. Mas você tem um. E você precisa mais viver algumas coisas. Olha lá, chegou para você. Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Ah, mas é um cliente só que veio aqui. Seja fiel para esse um. Faça para ele. Como se estivesse fazendo para uma multidão. E você vai ver o Senhor mandar você, divulgar você, soprar o seu nome no ouvido das pessoas. É milagre. Isso é milagre. Quantos milagres você tem vivido? Só o fato de coisas simples. A bispa até pregou esses dias. A gente está tão acostumado a levantar, a caminhar, a fazer as coisas, a se mexer, a mover, a comer, a almoçar, a jantar, que a gente nem percebe quantos milagres nós vivemos ali, e quantas pessoas não puderam fazer aquilo, não tiveram condições de fazer aquilo, porque algumas coisas se tornam comuns para nós. E às vezes a gente está lá reclamando com Deus, brigando com Deus. Oh, Deus, não aconteceu. Deus, 52 dias está acabando, não vi aqui, ó, acontecer e tal. Para. Faz uma análise total em você. Com Neemias não era só o muro, era a união de famílias, a união de pessoas, a colocação de um propósito na vida daquelas pessoas, a redenção para a palavra. Olha quantas coisas tinha ali envolvidas. Neemias foi enviado para lá, para colocar naquele povo uma fé transformadora neles. Isso foi milagre. Aqui, em Kissimmee, hoje mesmo nós falamos com a bispa e a gente ouviu exatamente isso. Quantos de nós, não posso falar por mim, posso falar de quem? Dos internos, não queriam estar aqui. Inclusive, a gente até deu risada disso. Hoje a gente ri. A gente está dando risada. Mas lá no início do ano, quando a gente falava disso, ninguém ria. Não estava engraçado. Estava difícil. Estava doloroso. Estava desafiador.
Quantos aqui hoje dão risada da pequena mala do bispo Anderson, que veio só para 3 dias e nunca mais voltou, ou da própria Iana, que nunca mais voltou para a casa dela, para o quarto dela, para a vida dela, das nossas crianças, da Tamires, que veio fazer um culto e não retornou nunca mais, das roupas emprestadas, das coisas emprestadas, um tendo que ajudar o outro, aquela comunidade um com o outro, porque foi algo inesperado. Foi algo que ninguém planejou, ninguém colocou no seu projeto. Quero ir fazer tal coisa e nunca mais voltar. Não foi isso, não. Não foi. E o milagre, nós vamos contemplar esse milagre, que essa igreja lotada com gente em pé, nossa, nós vamos contemplar. Mas nós estamos vendo milagres todos os dias. É uma nova família que se formou, é um ajudando o outro, é um fazendo isso aqui, é o outro fazendo de lá, enquanto um está descansando, o outro está vigiando. E assim, os milagres você vai vendo no caminhar. É quando você vê um vencendo, o outro vencendo, um membro vencendo, dando certo, funcionando. Opa, a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor tem nos abençoado. E às vezes você chega, eu falo por mim como pregadora. Você chega para fazer um culto, o que você espera? Uma multidão. Tem uma multidão e tal. E às vezes você chega, não tem essa multidão diante de você. O que você faz? Ai, Deus não fez, Deus não cumpriu, não tem milagre. Tem muito milagre. Seja fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Não despreze os pequenos começos. E olha todos os milagres que vocês têm vivenciado até aqui. São muitas coisas. São muitas histórias. Se perguntar para cada um de nós aqui, se você é a mesma pessoa, você gostaria de ser a mesma pessoa de 6 meses atrás? Você gostaria de voltar a viver tal coisa, de voltar a fazer tal coisa? Você pode dizer que mudou algo em você? Você vai ouvir muitas histórias por aqui. Cada uma com a sua história em particular e com os seus milagres de todos os dias. Porque os milagres não faltaram todos os dias. Quando o Senhor te manda para um lugar, manda você fazer alguma coisa, dá alguém para você cuidar, amar, zelar, te dá algo nas mãos, Ele vai suprir, mas você também precisa reconhecer a mão bondosa do Senhor. Você vai ver Neemias falando para Deus, inclusive: Senhor, veja tudo que eu tenho feito e lembre-se de mim. Você vai ver ele falando: está vendo, Senhor? Eu tenho feito isso, isso e isso aqui. Então olha para mim, Senhor. Me dê a resposta, me ajuda, me livra, me sustenta. Ele não se esqueceu. E você tem que passar todos os seus dias, não como se fosse só um sobrevivente, mas contemplando todos os milagres que o Senhor tem dado para você até então. Você pode não estar talvez aonde você almejou, sonhou, projetou, fotografou, criou uma imagem dentro de você. Mas você também não está mais no mesmo lugar. Desde que começou os 52 dias, só a pessoa que não fez o negócio direito, não quis se comprometer, pode dizer que não saiu do lugar. Agora, quem fez, quem se comprometeu, quem está cansado, mas não frustrado, pode dizer que não é a mesma pessoa, desde que começou os 52 dias. O Senhor tem nos sustentado até aqui. A promessa dele não morre, não falha. Nós que falhamos. Nós que vamos dar mais uma volta ao redor da montanha, por causa de quê? Péssimas respostas, péssima atitude, uma resposta errada, um jeito errado de agir. Olha lá, gente, dando mais uma volta ao redor da montanha. Eu tenho saudade disso e tal, não sei o quê. Eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. Para de ficar sentindo falta do que já não faz mais parte do seu dia a dia, da sua vida. Se o Senhor tirou, é porque era para sair mesmo. Agora foca em tudo que o Senhor deu para você viver, fazer e crescer nas situações que o Senhor tem dado a você. Nunca deixe o diabo convencer você de que Deus não tem trabalhado em seu favor.
Porque quando você olha ao seu redor, você vai encontrar muitos pontos de alegria e de favor do Senhor sobre a sua vida. Um dos que nós hoje percebemos e falamos é a diferença de como é morar, por exemplo. Você se acostuma a morar em São Paulo, então aquele barulho se torna parte do seu dia a dia. Você não vê um bicho lá, a não ser, pelo menos no lugar que eu estava, tá, gente? Né? Bichos não são muito agradáveis de você conviver, porque ninguém quer ter uma barata de estimação, um rato de estimação. Ah, um hamster vai passar, mas rato, ratazana de São Paulo tem toda uma diferença, né? Aquele lá vira o seu cotidiano. Então, um tempo mais nublado, um céu, na nossa parte, grande maioria dos dias, sem estrelas. Eu não consigo me lembrar de ter visto um céu estrelado em São Paulo. Não me lembro. Pode ter lugares que sim, no lugar que eu estava não tinha. Então, um céu estrelado, alguma coisa assim, tal, você não consegue, né? E aquilo para você, você tem uma graça para viver. Quando nós saímos da Celso Garcia, hoje, quando nós passamos em frente a Celso Garcia, em frente a onde era o templo, a gente se questiona. Jesus, como que a gente conseguiu ficar tanto tempo ali, né? É muito barulho, é muito ônibus, é muita coisa. E, pelo menos as pessoas que eu conversei, grande parte nem percebia. Havia o barulho, mas é normal. Você tem uma graça para viver aquilo. Depois você passa lá, a graça se foi, você olha e fala, meu Deus, é uma graça mesmo. E todo mundo que falava da Celso Garcia fala com amor, porque era um amor. Para nós, era lindo, era bonito, era a nossa vida. Tinham coisas para melhorar? A gente queria, mas nada que atrapalhasse qualquer coisa. Aí a gente vem para cá, cada dia é um bicho diferente. É um pássaro, é um negócio, é um guaxinim, é um esquilo, é lagarto para tudo quanto é lado, que você anda, eles vão passando. É bicho de todos os jeitos, formas. Você está andando, é um jacaré. Eu ainda não cruzei com esse, mas alguns já cruzaram. É jacaré, é um pássaro que você não sabe o nome, do tamanho não sei do quê, gigante, parado no meio de um estacionamento. Só está ali, só deixa ele viver lá. Um esquilo correndo, subindo e tal, não sei o quê. Um céu lindo de dia, um céu lindo à noite, um arco-íris que vive aparecendo. E assim, são tantas coisas que aí você passa a olhar e fala assim, nossa, agora já não parece mais tão comum aquilo que vivia antes. Então, você começou os 52 dias, talvez pedindo a Deus algumas coisas. Algumas coisas podem não ter acontecido. Nós temos que saber qual é o tempo delas. Há tempo para todas as coisas. Mas que você não é a mesma pessoa. Se comprometeu, você não é. Eu tenho certeza que você vai finalizar não só as orações, mas 52 dias, contemplando a glória do Senhor e vendo que até aqui o Senhor tem te ajudado, tem te sustentado, tem livrado você de tantas coisas e de tantas barbaridades que a gente vê por aí, e só o Senhor pode fazer essas coisas. A gente só percebe que a gente está num lugar muito seguro quando a gente está fora dele. Quando você não está mais lá, aí você percebe que aquele lugar realmente era um lugar seguro, que aquele lugar realmente era um lugar de oração. Eu já vi muitas pessoas que saíram da igreja e depois retornaram e testemunharam isso. Como era difícil viver fora. Quando você está na igreja, você tem uma vida, você tem uma rotina, você tem tudo aquilo. E aquilo é uma bênção. Quando você sai e está mais desprotegido, você começa a ver como que o mundo está difícil, como que as coisas estão complicadas, e como que, se Jesus não sustentar, não ajudar, não levantar, não te dar as palavras certas e não te livrar, não tem como sobreviver. Você percebe que a saúde mental das pessoas está muito comprometida porque não tem Jesus Cristo mesmo. Que Jesus, Ele te ajuda, Ele te cura. Você vai a Deus com sinceridade, Ele vai te dando cura, Ele vai preenchendo aquele vazio e Ele vai transformando aquela ansiedade em esperança, esperando sempre no Senhor, em pessoas que agora, ao invés de ficarem sempre ansiosas, com medo e com aquela tensão do futuro, elas têm esperança, elas sorriem para o futuro, porque elas sabem que o Senhor está guardando, não só elas, mas a sua família.
Elas não esperam o pior, elas esperam o melhor. Aí você consegue perceber. Contemple os milagres do Senhor. Eu fiz um culto, eu acho que não sei se no início do ano, acho que sim, mais para o início do ano, que falava exatamente isso. Fotografe. Fotografe tudo. Toda situação que você estiver que está desafiadora, fotografe. Para que depois você tenha um memorial e você olhe para ela. Você sinta alegria de ter saído de lá e você veja a mão bondosa do Senhor. Porque às vezes você se esquece das bênçãos do Senhor na sua vida. Vai passando só. Fotografe. Volte lá de vez em quando. Quando você estiver muito enjoado da sua casa, volta talvez de um lugar desafiador, destruído, que você viveu durante muitos anos. Quando você estiver cansado do seu carro, enjoado, quero mudar, não quero não sei o quê, volta lá. Quando você pegava transporte público e era muito difícil. E tinha muitos desafios aí pela frente. Quando você estiver estressado com a sua criança, cansado, volta lá nas fotos daquele bebezinho e veja como o tempo passou e passou rápido. E passou bem rápido, porque talvez a gente não contemplou como deveria contemplar. Quando você estiver mais inquieto durante o dia, lembre-se talvez do dia que você teve que ir para o hospital, que você ficou acamado, que você não conseguia se levantar. Quando você estiver com preguiça ou nervoso de ter que fazer mais uma vez esse serviço de casa, esse serviço de não sei o que e tal, lembre-se de quando você estava ali, debilitado e não podia fazer. Quando você não podia ter acesso por força maior, lembre-se disso. Hoje, nós mesmos falamos, né? Hoje nós entendemos o que é uma grande distância. Quando você está a 500, 600, 1.000 quilômetros, dá para você pegar um carro, um avião, chega lá rapidinho e tal, isso daí não é distância, não. Isso aí é pertinho. Dá para você ir. Grande distância é isso aqui que nós vivemos hoje. Hoje nós sabemos o que realmente é muito longe. E muitas vezes, às vezes a igreja está 20, 30 minutos da sua casa, muito longe. Muito longe, tá. Volte. Veja as mudanças e os milagres que o Senhor tem dado a você. Os livramentos que Ele tem dado a você. A mudança de rumo que Ele tem dado a você. Quando você reclamar do seu casamento, lembra quando você orou por esse casamento. Quando você pediu a Deus uma família. Quando você foi lá declarar o versículo, amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, isso. Agora vive aí, depois de 14 anos, 20 anos de casamento, agora você viva esse versículo na sua vida. E faça ele ser real. Vai lá e lembre-se por que você decidiu se casar com essa pessoa. Lembre-se, vai lá. Veja. Às vezes que você orou, dobrou seus joelhos, clamou por um parceiro, ou clamou até por uma pessoa específica, o Senhor foi lá, deu a você, e hoje, pelo amor de Deus, não quero mais, não aguento mais. Você pediu isso aí. Não faz igual o povo no deserto, não. Eles queriam liberdade. Eles queriam, né? Não querem mais ser escravos. Não queriam mais ser escravos. Mas viviam falando daquilo que tinha ido e reclamando, e reclamando, e reclamando. Óbvio que não viveram a promessa completa, porque grandes milagres eles viram, só não conseguiram contemplar a promessa completa. Então, veja da onde o Senhor te tirou. Você só vai dar valor para as coisas que você tem hoje quando você não se esquece da onde foi que o Senhor tirou você. E claro que você vai pensar exatamente assim, eu não gostaria de voltar para lá, porque ninguém sem consciência quer voltar para um lar destruído, para um lar bagunçado, às vezes por um momento de solidão, sem filhos. Se você pudesse escolher então hoje, não, dá muito trabalho, criança dá muito trabalho, eu estou cansada e tal, não sei o quê, prefere sem? Prefere não? Pode tirar de você? Então, leva essas crianças embora, porque agora essa criatura não aguenta mais. Vai ficar bem para você? Não aguento mais esse casamento, não suporto isso e tal. Prefere que morra? Que o seu cônjuge morra. Morreu igual Nabal do seu lado ali,
Vai ser melhor sem Ele. É melhor assim do que a gente acertar as coisas e consertar as coisas. Não aguento mais esse trabalho, esse chefe e tal, não sei o que. Melhor sem. Melhor na fila do emprego. Melhor entregando currículos, pedindo para as pessoas falarem de você, anunciarem você. Melhor dessa forma. Tá? Melhor assim. Porque não sei o que, estou cansado desse corpo, não vou mais fazer, não vou... É melhor sem saúde. Melhor é a gente ficar lá debilitado num hospital, melhor não ter saúde, melhor viver tomando vários remédios e muitas coisas ali para tratar vários problemas. É melhor assim. Então, imagina se tudo que você reclamasse, o Senhor então falasse, tá bom, querido, vou atender o seu pedido, vou tirar. Quantas vezes será que você não pediu coisas que hoje você se arrependeria também? Tá bom, você não gosta mais disso? Não, vou tirar. Tá cansado? Tô, vou tirar de você. Tá ruim? Tá, vou tirar de você. Ah, não, igreja, todo dia culto, é culto segunda, quarta e não sei o que lá, mas tem culto todo dia, na verdade. Ah, mas culto, vou... Não, só domingo. Domingo é o suficiente. Melhor sem igreja. Melhor igual a pandemia. Fechado. Aí o povo batendo na porta. Melhor assim. Melhor acompanhar só pela televisão. Preenche você. Estou dizendo de pessoas que têm capacidade de estar. Não das que estão distantes e que Deus sabe dar uma graça maior para essas pessoas. Mas aquelas que estão perto, não tem graça nenhuma, viu? Tem graça para ficar aqui? Tem nada. Você tem graça para ir. E é isso. Está muito puxado, 52 dias cansativo. Você perguntar para todo mundo aqui, está todo mundo meio cansado mesmo. O corpo está cansado, não o espírito. Melhor que a igreja fechada? Não, não. Ninguém quer a igreja fechada. A gente quer mesmo mais 52 dias, mais 104 dias. E assim a gente segue. Melhor assim? Então, veja a mão do Senhor sobre você. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu darei forças. Então, ele está prometendo uma força interna e uma capacidade. Eu vou ajudar e manter você em pé. Não está conseguindo? Está difícil? Lembre-se, o Senhor disse que ajudaria e manteria você em pé. Firme com a minha vitoriosa mão direita. O Senhor manterá e sustentará você. Porém, você precisa também contemplar os grandes milagres, o grande favor e os grandes livramentos que o Senhor tem nos dado até aqui, em nome de Jesus, e nos dará até o final, até Jesus voltar e nós irmos morar com Ele. Até o final, Ele nos dará milagres, livramentos, sustento e ajuda. Até as coisas ruins que chegarem na sua vida, vai servir alguma hora de testemunho. Fotografe elas. Que você vai se lembrar, que você vai olhar para aquilo e vai dizer, ó, o Senhor me tirou daqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado e eu não quero mais voltar para cá. Amém? Então vamos orar. Grife esse versículo na sua palavra. Isaías 41, 10. Não precisa ter medo. O Senhor vai te ajudar. O Senhor tem te sustentado até então. O Senhor vai livrar você. O Senhor vai continuar proporcionando a você livramentos e vitória, porque essa é a promessa dele. Quantos livramentos nós vivemos e quantos milagres Neemias acompanhou durante a caminhada dele. Então, não se esqueça disso. Deixe grifado os versículos que o Senhor falou com você profundamente. Deixe anotado, anote em letras garrafais para você não se esquecer das grandes promessas que o Senhor tem para você. Eu, toda vez que passo, que leio, eu fiz coisas para eu me lembrar, e toda vez que eu leio Josué 1:9, eu me emociono. Não tem como não me emocionar com aquela palavra. Que força, que palavra, que direção. Então você deve ter o seu versículo também. Deve ter algo que Deus falou tão profundamente dentro de você, que aquilo vai fazer parte da sua história para sempre. A gente tem que ter o nosso versículo que Deus nos deu de presente. E Josué 1:9 foi um presente para mim.
E todas as vezes que eu vejo, todas as vezes que eu encontro algo que tem Josué 1:9, eu estou sempre trazendo. Seja um quadro, seja uma plaquinha, seja alguma coisa, eu amo aquilo. Aquilo me fortalece, aquilo me dá esperança, aquilo me traz a memória do que o Senhor me prometeu. Você tem que trazer à memória o que o Senhor prometeu a você. Vamos orar e pedir ao Senhor visão e, claro, ajuda e favor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, na nossa última oração da madrugada, conosco, ao vivo, guiada, mas isso tem que fazer parte da nossa vida. Buscar ao Senhor em todo momento. Na madrugada, então, o Senhor nos escuta com mais facilidade na nossa visão. Espírito Santo, eu agradeço pelos livramentos, pelos milagres, pelo favor que o Senhor tratou com as nossas vidas, com os nossos filhos, com a nossa família. Até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, eu agradeço por todas as portas que o Senhor abriu para nós. Mesmo que naquele momento a gente não entendesse, mesmo que em alguns momentos a gente questionasse o porquê do vale, o porquê do deserto, o porquê da dificuldade, o porquê do problema, mas nós, meu Deus, agradecemos porque o Senhor não desperdiça nada. O Senhor fará algo bom de algo muito ruim. Meu Deus, esse ministério nasceu diante de uma tragédia. E uma tragédia que ninguém se alegra, que ninguém quer olhar e contemplar aquele memorial. Um acidente que prejudicou tanto, que marcou tanto, que traumatizou tanto. Hoje, salva tantas pessoas, tantas famílias, abre tantas portas, faz tantas correntes caírem e serem quebradas, faz tantas curas acontecerem, tantos milagres chegarem até nós. Meu Deus, mediante começou numa tragédia, num quarto de hospital. Quantos milagres nossos, meu Deus, começaram em lugares tristes, em desafios, em tragédias, mas o Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor transforma aquilo que veio para nos matar em testemunhos, em memoriais, em grandes milagres, em histórias que nós contamos com alegria, com gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas coisas, meu Deus, o Senhor tem feito. Quantas mudanças o Senhor tem trazido até nós. E eu agradeço, Espírito Santo, não só pela conclusão de coisas que nós pedimos, mas por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor pelas pessoas que o Senhor tem colocado para abrir portas, pelas pessoas que o Senhor tem colocado para ajudar. Agradeço, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor mandou. Agradeço pelas ligações inesperadas que o Senhor fez chegar até nós. Agradeço, meu Deus, por soprar o nosso nome no ouvido de pessoas que nem conheciam a gente, mas o Senhor tratou de falar. Agradeço, meu Deus, porque o Senhor guarda os nossos familiares, porque enquanto tem uns guerreando, lutando, orando na madrugada, o Senhor está protegendo e livrando outros que estão à distância. Agradeço, meu Deus, pelas curas que o Senhor liberou para nós. Agradeço, meu Deus, por mostrar mais uma vez que a medicina, sim, é importante e necessária, mas que a sua palavra governa sobre tudo, que é o Senhor que domina todas as coisas, e que não é um diagnóstico ou o resultado de um exame que vai definir a nossa vida. Eu agradeço, meu Deus, pela visão que o Senhor deu para nós. Agradeço, meu Deus, pelas correntes que foram quebradas, pelos traumas que foram curados, pelas pessoas, meu Deus, que foram transformadas, e por pessoas que tinham certeza que não viveriam algo grandioso, vivem hoje por causa do teu santo nome, porque o Senhor é o bom pastor, porque o Senhor é quem nos guia, porque o Senhor é quem nos ajuda, porque o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem nos convida, o Senhor é quem nos exalta, o Senhor é quem nos coloca em lugares que nunca imaginamos. Meu Deus, quantos testemunhos de pessoas que literalmente foram tiradas do lixo e hoje vivem milagres, de tragédias, meu Deus, que hoje são testemunhos para a salvação de almas, meu Deus, de famílias destruídas que hoje são exemplo para contar para outras famílias que tem jeito também, de filhos perdidos
queridos que saíram, mas que hoje voltaram e se renderam ao Senhor, para contar para outras mães que hoje sofrem, que o Senhor pode sim trazer aqueles que são tão importantes para nós. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu já começo agradecendo, como a oração de Jesus diante do túmulo de Lázaro, dizendo ao Senhor que ele agradeceu ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor sempre o ouvia. Então, meu Deus, eu começo essa oração agradecendo ao Senhor. Eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Eu sei que nenhuma oração passa despercebida diante do Senhor. Eu sei, meu Deus, que nada passa despercebido aos seus olhos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é dono de tudo e que basta uma ordem e um dia de favor. A vida, meu Deus, dessa pessoa que confia, que crê no Senhor é mudada e transformada. Pai, eu começo essa oração te agradecendo, porque o Senhor curou tantos órfãos, o Senhor adotou tantos órfãos, o Senhor mostrou, meu Deus, que é um Pai poderoso, um cuidadoso e zeloso. E eu agradeço, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Eu agradeço, meu Deus, pelos sonhos que o Senhor plantou dentro do nosso coração, que o Senhor nos deu a capacidade de escrever, projetar e sonhar, ainda que esteja tão longe do nosso alcance, mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode tornar forte, meu Deus, poderoso, corajoso qualquer pessoa. O Senhor pode tornar grande e forte, meu Deus, qualquer pessoa, e se nós nos colocarmos diante do Senhor, nós somos essa pessoa. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem escrito histórias, que o Senhor começou escrevendo histórias nesses 52 dias, novas histórias, novas coisas, que o Senhor tem, meu Deus, transformado vidas, e eu começo essa oração agradecendo. Eu declaro milagres e portas abertas, eu declaro a continuidade, meu Deus, dos milagres e do favor do Senhor. Eu declaro, Espírito Santo, a realização de sonhos e muros reconstruídos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, lares, famílias reconstruídas, casamentos consertados, casamentos mudados, meu Deus, da graça, meu Deus, dá favor, dá unção, dá poder, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, transforma, leva mudança, sopra os nossos nomes, divulga, meu Deus, o nosso trabalho, traz, meu Deus, pessoas que precisam de nós. Eu declaro, Espírito Santo, que os nossos projetos sejam ouvidos e que as coisas aconteçam diante dos nossos olhos. Eu declaro testemunhos acontecendo. Eu declaro, meu Deus, portas fechadas. Eu declaro portas de maldição fechadas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, portas que foram abertas por familiares sendo fechadas agora e nunca mais existindo diante de nós. E eu declaro as portas que o Senhor abriu, meu Deus, abertas, escancaradas, as oportunidades que o Senhor deu para nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, muda o nosso interior, continua mudando, meu Deus, a nossa visão, nos ajuda a encontrar valor, meu Deus, naquilo que realmente tem valor, nos ajuda, meu Deus, a encontrar a paz, aonde é o único lugar de paz, que é aos seus pés. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos, meu Deus. Ajude-nos a subir cada vez mais alto, e o lugar mais alto que nós estamos e podemos chegar é aos seus pés. Nos ajude, Espírito Santo, que sejamos, meu Deus, sempre dignos, meu Deus, de pelo menos estar de joelhos diante do Senhor nos seus pés. Sabemos, meu Deus, que não é por merecimento, mas pela graça. Então derrama a graça sobre nós. Ajude-nos, Senhor. Fale conosco. Cura corações. Continue fazendo a obra, meu Deus. Continue, meu Deus, ajudando e concluindo, meu Deus, a transformação dessas pessoas. Eu peço uma transformação de dentro para fora. Eu peço, meu Deus, a sua ajuda em nome do Senhor Jesus. Nos dê, meu Deus, a saída. Nos dê visão. Eu peço, Senhor, abra portas. Abra portas, Senhor. Muda coisas. Sopra os nomes, traga familiares de volta. Eu peço, Espírito Santo, lares reconstruídos. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, um fortalecimento interno, em nome de Jesus, uma segurança, uma graça, meu Deus, que
nós sabemos que não vem de nós, é só do Senhor. Fale conosco, Senhor. Nos dê a visão certa. Tampe a nossa boca, meu Deus, nos momentos inoportunos. Fale conosco, Espírito Santo. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor. Livra a nossa família. Livra a nossa casa. Meu Deus, quando os nossos olhos não estão, livra, Senhor. Livra os nossos filhos. Livra os nossos familiares. Livra, Espírito Santo. Coloca anjos de guerra ao redor dos nossos, ao redor da nossa casa, do nosso carro. Livra-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra portas, nos dê livramentos, Espírito Santo, e proteja-nos, assim como a sua palavra diz que o Senhor guarda a entrada e a saída. Então, meu Deus, guarde-nos, Senhor, e que tenhamos um exército ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus efeitos, me curou, Jesus. Esse é seu nome. É o nome acima de todos os nomes. Jesus, só Jesus. É o nome que traz à vida aquilo que está morto. É o nome que cura. É o nome que transforma. É o nome que muda. É o nome que transforma tragédias em memoriais. É o nome que transforma tragédias em salvação para tantas pessoas. E eu creio nisso, Espírito Santo. Até aquilo, meu Deus, que veio para nos matar, será, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Eu creio, meu Deus, que aquilo que se levantou para trazer desgraça, morte espiritual, que em nome de Jesus, meu Deus, seja memoriais para mostrar que o Senhor guarda e que o Senhor livra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro orações respondidas. Eu declaro, meu Deus, milagres vividos. Eu declaro cartas em nosso nome, meu Deus, sendo enviadas para nos favorecer. Espírito Santo, ajude-nos. Eu sempre oro, meu Deus, pedindo a sua ajuda. Se o Senhor não ajudar, meu Deus, quem vai? Se o Senhor não falar, quem vai? Se o Senhor não divulgar, meu Deus, quem vai fazer isso? Se o Senhor não fizer, meu Deus, quem vai fazer? Se o Senhor, meu Deus, não mudar, quem vai mudar? Há corações, meu Deus, que não aguentam mais receber a nossa palavra da nossa boca. Mas quando o Senhor entra em ação, o Senhor troca um coração de pedra por um coração de carne. O Senhor muda a atitude de uma pessoa que para nós era alguém imutável. O Senhor transforma alguém que era, meu Deus, motivo de vergonha, de atraso, de cansaço, em um grande testemunho do seu grande poder, meu Deus. E eu creio nisso. Eu creio, meu Deus, que das cidades que foram desprezadas, aniquiladas, destruídas, sairá não só reconstrução, mas sairá pessoas poderosas. Eu declaro, Espírito Santo, que da onde, meu Deus, alguém declarou e disse que dali não podia sair nada bom. Pode vir alguma coisa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa daquele lugar, pode vir alguma coisa boa daquela pessoa, pode vir alguma coisa boa daquela família, pode vir alguma coisa boa daquele lugar, daquele trabalho, se o Senhor estiver sim. Pode vir algo que muda tudo, pode vir algo que nunca veio de lugar nenhum. Pode acontecer coisas que nós nunca vivemos. Transforme, meu Deus, em coisas comuns, em milagres, meu Deus, comuns. Em nome do Senhor Jesus, que nós vivemos o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus, transforme, meu Deus, bênçãos que hoje para nós são impossíveis em coisas comuns. Transforma, meu Deus, o nosso dinheiro, o nosso salário em algo comum, para que possamos ir para outro nível. Transforma, meu Deus, as coisas ao nosso redor em algo comum, para que possamos buscar mais, crescer mais, estar cada vez mais diante do Senhor. Transforma a nossa mente,
Cura, meu Deus, o nosso interior. Cura o interior, meu Deus, dessa pessoa ferida, desacreditada, quebrada. Só o Senhor pode reconstruir sem ficar uma marca, a não ser um memorial para mudança e para transformação. Transforma, Espírito Santo. Transforma, dá favor, Espírito Santo. Deus me curou nas horas escuras da vida. Jesus está lá quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Jesus nas horas amargas da minha vida. Jesus está lá, o único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos me curou. Jesus. Obrigada, Espírito Santo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelas horas escuras. Obrigada pelas horas que nós não entendíamos nada. Obrigada, meu Deus, pelas horas que nós ficamos confusos. Nós não estávamos entendendo. Mas hoje nós entendemos e sabemos, meu Deus, que o Senhor não desperdiça nada. É o Senhor, meu Deus. Esse é o seu nome, é o nome que muda todas as coisas. É o nome que cura, que ressuscita mortos, que transforma casamentos, que transforma a água em vinho. É o nome que cura cegos, é o nome que cura traumas, é o nome que cura doenças incuráveis, é o nome que ergue pessoas encurvadas pela vergonha da vida e das coisas. É o nome que restaura algo que está em ruínas. Esse é o nome Todo-Poderoso, acima de todos os nomes, que governa sobre tudo. Espírito Santo, derrama do favor, em nome do Senhor Jesus, sobre a nossa vida. Cubra-nos, meu Deus, com o seu favor. Cubra-nos, Espírito Santo, com a sua graça, com o seu consolo. E que o seu favor seja derramado sobre nós, sobre as nossas cabeças, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Cubra-nos, Espírito Santo. Coloque anjos de guerra ao redor do seu povo, e cada um que colocar o pé na rua estará protegido pelo Senhor, cercado pelos seus anjos, coberto, meu Deus, pelos seus livramentos, em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor, curando corações, feridas, nos dando, meu Deus, capacidade de fazer aquilo que nós não queremos. Ajude-nos, Senhor, que o nosso espírito, meu Deus, sobressaia a nossa alma, e que consigamos, em nome do Senhor Jesus, fazer aquilo que nós dissemos que não queríamos. Em nome de Jesus, aquilo que é desafiador, aquilo que é sacrificial para nós, meu Deus, nos dê graça, nos dê graça, nos dê favor, em nome do Senhor Jesus. Nos coloque as palavras, nos coloque a unção, e aquilo que faltar em nós, meu Deus, a assunção compensa. Eu sei, meu Deus, que sim. Tudo que faltar em nós, meu Deus, a assunção compensa. Se o Senhor não falar, quem vai falar? Se o Senhor não soprar, meu Deus, o nome do seu povo, quem vai fazer? Se o Senhor não abrir as portas, quem vai abrir? Senhor, se o Senhor não curar, quem vai curar? Se o Senhor, meu Deus, não findar com coisas, quem vai? Quem vai fazer isso? Se o Senhor não consolar, quem vai consolar? Se o Senhor não fizer de uma tragédia um grande milagre, quem vai fazer isso? Só o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por ter nos visto. Obrigada, meu Deus, por ter nos chamado. Obrigado, meu Deus, por ter nos apresentado o teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor. E eu agradeço, meu Deus. Obrigada, que um dia o Senhor usou uma mulher mediante a uma tragédia, algo que veio para matar, para destruir. E o Senhor usou, meu Deus, para nos curar, para nos resgatar e para nos tirar, meu Deus, do vale, do poço e da destruição. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelas vitórias, pelos milagres e pelas portas abertas. Obrigada, meu Deus, pela conclusão
de cada coisa que o Senhor tem dado, pelo caminhar das coisas. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, pela proteção e pela saída. Eu te agradeço. Essas orações de 52 dias têm sido muito especial para nós. Continue fazendo, meu Deus, nas nossas vidas. Continue fazendo na vida do seu povo. Continue realizando. Eu sei, meu Deus, que 1000 anos é como um dia para o Senhor. E eu sei que o tempo não define nada. Nós não definimos e o tempo não define nada, a não ser que o Senhor mude as coisas. Então eu peço em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode mandar respostas que parecem que vão demorar muitos anos para chegar. Mas com uma palavra do Senhor, elas nos atingem. Então, que essas respostas cheguem até nós, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, fale com o seu povo e continue nos abençoando e soprando os nossos nomes. Eu creio nisso, eu creio no seu favor e no seu milagre, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Obrigada por tudo. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.